Bom dia, crianças da Rede Municipal das Escolas de Teresina. Bom dia especial a todos vocês nesta manhã do dia 12 de novembro de 2020, né? Esta quinta-feira. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Com leitura e compreensão de texto informativo. Prestem atenção, crianças. Eu acredito que você já está aí preparadinho, preparadinhas, já pegou seu caderno, seu lápis, sua borracha, seus livros, né? Está aí sentadinho, depois de ter tomado seu café da manhã, tomado seu banho, feito sua higiene pessoal, né, diária. E agora está aí preparado, animado para essa aula de hoje. Então vamos lá, vamos prestar atenção, porque nós temos muitas coisas boas para aprender hoje, tá bom? Então, nossa habilidade de hoje é reconhecer os elementos coesivos, os pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Então, a gente vai identificar nas leituras do texto informativo algumas substituições que facilitaram a compreensão do texto, né? Que são as substituições feitas com os pronomes pessoais do caso reto. Primeiramente, aquela hora deliciosa, aquela hora prazerosa, que é a hora da leitura de leite, que é aquela leitura que a gente escuta para o nosso prazer, né? E que também traz muito ensinamento, traz muito aprendizado, tá bom? Vamos lá, prestando atenção? Hoje eu trouxe esse texto chamado O Sufoco do Bicho-Papão. Quem ainda tem medo do bicho-papão? Qual de vocês, crianças, que ainda tem medo do bicho-papão? Que toda noite, quando vai dormir, lembra um pouquinho, tem um pouquinho de dificuldade para dormir porque fica pensando nesse danado. Então, vamos ouvir nessa leitura e vocês também podem acompanhar aí de casa, ó, a leitura de leite de hoje, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. O Sufoco do Bicho-Papão. Thalita vestiu o pijama, pulou na cama e apagou a luz. Pronto, já ia começar a sessão pavor. Toda noite acontecia. Era só apagar a luz que começava. Porque Thalita morria de medo do escuro. Ela achava que era no escuro que ele aparecia. Sabe quem é ele? Sabe quem ele é, não? O bicho-papão. Se Thalita não ficasse pensando nessas coisas ali, no escuro, o medo diminuía, mas ela não conseguia parar de pensar. A menina afofou o travesseiro e puxou as cobertas. Ficou bem quietinha. O tempo foi passando e os olhinhos de Thalita acabaram se fechando. Foi aí que ouviu muito bem. Ique. E aí ouviu de novo. Ique, ique, ique. Aí, ai meu Deus, que medo. Acendo a luz ou não? Acendo, claro. Thalita deu de cara com o bicho-papão. Já ia dar um grito daqueles, mas o monstro estava com um ar tão desconsolado que, em vez de medo, ela sentiu pena. Ele sentou aos pés da cama e foi logo dizendo que não parava de soluçar há dias e que isso era o fim para um bicho-papão. Como poderia assustar as crianças desse jeito? Já sei, você precisa levar um susto. O bicho-papão disse que só sabia assustar, mas que nunca tinha levado um susto na vida. Então, distraiu o monstro, mostrando as fotos de suas férias, leu um trecho do seu diário,
brincaram de adivinhas e quando ele estava bem distraído, fez assim, ó. Nossa, o bicho-papão quase caiu duro para trás, de susto. Valeu, o soluço passou. De tão agradecido, o bicho-papão deu um abraço bem apertado em Thalita. Nessa hora, a menina abriu os olhos, olhou em volta e falou: Ué, cadê o bicho-papão? Desse dia em diante, ao ir para a cama, Thalita sempre leva apito, água gelada e miolo de pão para acabar com o soluço do bicho-papão. Na verdade, uma história de superação de medo, né? A menina que tinha medo do bicho-papão. Eu até perguntei para vocês no início da aula se vocês também ainda tinham medo do bicho-papão ou já tinham superado esse medo, né? Então, agora a gente vai começar com as nossas leituras da habilidade de hoje, né? Nós vamos trazer um texto que é um texto informativo, na verdade, um texto de curiosidade científica. O que são, crianças, o que são curiosidades científicas? Vocês já ouviram falar em curiosidades científicas? Com certeza, sim, já ouviram falar em curiosidade, porque criança é sempre muito cheia de curiosidade. E o que é curiosidade? Curiosidade, crianças, é buscar respostas para algo que a gente ainda não sabe, né? Buscar conhecimento de algo que a gente ainda não se apropriou do conhecimento, ainda não sabe. Acontece que as curiosidades científicas, elas buscam respostas através de pesquisas, de comprovações científicas. Não são coisas imaginadas, não são respostas dadas por aquilo que a gente acha ou por aquilo que a gente imagina, não. As curiosidades científicas, elas são pesquisadas, né? Elas são os conhecimentos descobertos através de comprovação mesmo. Alguém estudou, alguém observou, né? E comprovou que aquilo acontece de fato daquela maneira, certo? Então, a essas informações verídicas, verdadeiras, pesquisadas, nós damos o nome de curiosidades científicas. Vejamos aqui, ó. Observem a imagem. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é um bicho, né? Presta atenção aqui direitinho e vão imaginando aí, vão respondendo aí em casa essas perguntas, ó. Você sabe que bicho é esse? Eu estou fazendo a pergunta para você, tá bom? Observa bem, porque vocês vão respondendo aí em casa. E depois a gente vai fazer a leitura sobre esse bicho, né? Um texto informativo, um texto de curiosidade científica, e a gente vai comprovando se realmente a gente conhecia realmente esse bicho. O que você sabe sobre ele? Você sabe alguma coisa sobre esse bicho aqui? Você sabia que ele se chama louva-a-Deus? Vocês sabiam, crianças, que o nome dele é louva-a-Deus? E você sabe por que ele se chama louva-a-Deus? É um bichinho, né? Esse bichinho aqui verdinho, que às vezes a gente olha para ele assim, ó. Ele tá com as patinhas assim, ó, fazendo assim. Eu tenho certeza que vocês já viram um. Sim ou não? Muito bem. Do que ele se alimenta? Então aí, ó, são perguntas, são curiosidades. São coisas que, às vezes, a gente sabe porque leu em algum lugar, leu em algum livro, em alguma revistinha, né? Tem uma revista que trata dessas curiosidades científicas, principalmente sobre o animal, sobre o planeta e os animais, né? Ou, às vezes, você sabe alguma coisa porque você ouviu falar ou você imagina. Pois muito bem, pois agora nós vamos ter as respostas para esses questionamentos através da leitura do texto de curiosidade científica. É um texto que vai trazer informações
verdadeiras. Tudo que a gente lê aqui não foram coisas inventadas, foram pesquisadas e foram comprovadas cientificamente que acontece dessa forma aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. E você aí de casa vai acompanhar, fazendo a leitura também, tá certo? Combinado? Olha, vamos ler o artigo da revista Recreio sobre o louva-a-Deus e obter as respostas para as questões acima. Aquelas questões que eu falei, ó. Você sabe que bicho é esse? O que você sabe sobre ele, né? Se você sabia que ele se chama louva-a-Deus, se você sabe o porquê que ele se chama louva-a-Deus e do que ele se alimenta. Então, vamos lá. Vamos acompanhar a leitura. Você pode ler aí de casa, juntinho aqui com a professora. Ó. Fera em estratégia. Esse título aqui é para chamar atenção. Na verdade, ele não é uma fera, ele é um inseto. Mas o nome fera aqui é para chamar a tua atenção, para despertar a sua curiosidade, para você fazer a leitura do texto. Então, vamos lá, crianças. Ó. Olhando de perto, o louva-a-Deus tem cara de invasor alienígena, com olhos e antenas enormes, mas é um inseto terráqueo que vive em várias regiões do planeta. Olha só, descobrimos que ele não é uma fera, ele é um inseto e ele tem cara de invasor alienígena. O que é isso, invasor alienígena? Parece um ser de outro planeta, né? Mas ele é um inseto terráqueo, quer dizer, ele é daqui da Terra mesmo. E ele vive em várias regiões do planeta, né? Ele vive mais nas regiões tropicais ou subtropicais aqui do planeta. Santo nome. Olha, louva-a-Deus. Parece nome de santo, né? Vamos ver por que ele tem esse santo nome. Vamos ouvir, vamos ler essa curiosidade aqui, ó. E vocês também vão ver que tem alguns nomes que estão destacados. Vão prestando atenção isso aí, que isso aí também é curiosidade que precisa ser, a gente precisa ser descoberto, né? Ele, o louva-a-Deus, ganhou esse nome porque costuma unir as patas da frente como se estivesse fazendo uma prece. Mas se engana quem pensa que o bicho está rezando. Na verdade, ele não é nenhum santinho e fica assim quando planeja um ataque. Olha aí, acabamos de descobrir por que ele tem este nome, que a gente achava que é porque ele era um bichinho santo, né? Louva a Deus, mas não é. Outra coisa, a gente pensava que ele tinha esse nome de louva a Deus porque ele tem o hábito de unir as duas patinhas e ficar assim, ó, bem atento. E a gente achava que ele estava fazendo uma prece a Deus. Por quê que a gente pensava isso? Porque são conhecimentos comuns. A gente só pensava, imaginava, mas não. Alguém pesquisou, alguém descobriu cientificamente, né, através de pesquisa, de estudos, que ele tem esse nome, porque colocaram esse nome louva-a-Deus justamente por conta dele unir as patinhas. Mas se engana, nós nos enganamos quando achamos que ele estava fazendo uma prece a Deus. Na verdade, ele está assim, ó, porque ele está preparando um ataque. Na verdade, ele deve estar vendo alguma coisa do que ele se alimenta e vai atacá-lo, né? Então, vamos lá. E depois nós vamos saber por que o ele, ó, ele duas vezes aqui, e bicho está assim destacado. Porque nós falamos que a habilidade de hoje era fazer substituições, né, para melhorar a compreensão do texto. Lembra que a gente disse que ia fazer algumas substituições, colocar alguns pronomes pessoais para melhorar a compreensão do texto e evitar
fazer repetições. Agora, ó, respondendo a nossa pergunta lá do início do texto, dos nossos questionamentos, né, lá no início da aula, quando eu perguntei, fiz aquelas perguntas para vocês, se vocês sabiam do que o louva-a-Deus se alimenta, está aqui a nossa resposta. Vamos ler. Tenho certeza que vocês estão curiosos para saber do que o louva-a-Deus se alimenta. E a gente vai fazer aqui a leitura, ó, sobre a alimentação do louva-a-Deus, certo? Acompanhando aí, porque é importante que você leia comigo. Ó. Imóvel, escondido entre folhas e flores, o louva-a-Deus é capaz de se camuflar e passar dias esperando por presas como borboletas, moscas, gafanhotos, grilos, abelhas e mosquitos. Ele fica alerta e, quando percebe que a sua comida está chegando perto, ataca rapidamente, toma impulso nas pernas traseiras e aciona as patas da frente, que são equipadas com espinhos. Olha que curiosidade interessante. Diz que ele fica imóvel, né? Imóvel, parado, escondido entre as folhas e as flores. E o louva-a-Deus é capaz de se camuflar, ou seja, ele é capaz de passar despercebido. Se camuflar é passar despercebido, é se esconder, é se camuflar mesmo. Ele muda até de cor, por exemplo, se ele está num local com folhas secas, ele fica com uma cor mais parecida com a cor das folhas secas. Se ele está num local com folhas verdes, ele fica mais verdinho. Isso a gente chama de camuflar, né? Ele fica camuflado para passar dias, horas, esperando pelas presas, né? E aí nós terminamos descobrindo o que é que eles se alimentam, né? Era a nossa pergunta feita lá no início da aula. Eles se alimentam de borboletas, moscas, gafanhotos, grilos, abelhas e mosquitos. Ele, ó, começamos aqui, ó, com o pronome pessoal do caso reto. Ele, a coisa, né, de quem a gente está falando. O animal, o inseto de quem a gente está falando. Eu já não usei mais o nome louva-a-Deus, eu usei o nome ele. Na verdade, eu não. Quem escreveu o texto, né? Ele fica alerta quando percebe que sua comida está chegando perto. Como ele está camuflado, né? Ele está disfarçado. A presa, o bichinho que ele vai pegar, não está percebendo ele, porque ele está disfarçado, né? E aí ele ataca rapidamente, que é quando a gente descobriu que ele fica com as duas patinhas da frente, né? Se preparando para o ataque. Na verdade, nós achávamos que ele estava fazendo uma prece a Deus. Na verdade, ele está se preparando para atacar e pegar a sua presa, a sua comida, né? E aí, ele toma, está aí dizendo que ele toma impulso nas pernas traseiras e aciona as patas da frente, que são equipadas com espinhos, ou seja, ele dá um pulinho para frente, né, para pegar a presa dele, o bichinho que ele vai pegar para se alimentar. Então, ó, são equipadas com espinhos poderosos para assegurar a presa, pego de surpresa. O inimigo pode até ser grande, mas dificilmente consegue escapar. Está aqui, ó, o louva-a-Deus. E ele já está aqui com um bichinho aí nas patinhas. Ele já conseguiu pegar a sua desejada comida, certo? Especialista em caçadas. Agora nós vamos ver mais uma curiosidade aí sobre o louva-a-Deus. Especialista
especialista em caçadas. A facilidade de se camuflar, ou seja, de se esconder, ajuda o bicho, olha só, destacado aqui o bicho, também em sua defesa, pois predadores como pássaros, ratos e morcegos muitas vezes passam pelas folhagens sem notar sua presença. Ou seja, o que nós estamos observando aqui? Que ele não se camufla só para atacar, mas ele se camufla também para evitar que outros bichos peguem ele. Porque na natureza, né, existe uma coisa chamada de cadeia alimentar. Então, o que é isso? É que um bichinho, ele precisa atacar o outro para poder se alimentar, né? Alguns bichinhos se alimentam de outros bichinhos. E isso a gente chama, na natureza, de cadeia alimentar. Então, o louva-a-Deus, tanto se camufla para atacar, né? Pegar o seu alimento, a sua presa, como ele se camufla também, se disfarça para não ser atacado. Por quê? A gente viu aqui que ele é especialista em caçadas, né? Ele tem essa facilidade de se camuflar. Então, dificilmente outro predador, outro bicho vai pegar ele. Lembrando, crianças, que aqui nós estamos respondendo aquelas perguntas que eu fiz no início da aula, né? De coisas que a gente ou imaginava, mas não tinha certeza porque a gente não tinha conhecimento científico. A gente tinha curiosidade, a gente achava que era daquela forma, mas agora não. Todas as informações que a gente está lendo aqui, nesses textos, eles são conhecimentos verdadeiros, certo? Por quê? Porque são textos reais, não são textos baseados em informações imaginadas, criadas, não. Textos de conhecimento científico, curiosidade científica, são textos reais, ok? Perigo em família. Apesar de ter tantas habilidades, o louva-a-Deus macho sempre corre perigo. É que logo depois do acasalamento, muitas fêmeas prendem e devoram os namorados. Os cientistas acreditam que assim elas garantem nutrientes para gerar seus ovos. Ou seja, né? Por que essa curiosidade aqui é bem estranha, né? Mas é verdade, foi pesquisado e isso acontece de fato. Eles são habilidosos na hora de se defender, porém aqui está dizendo que logo depois do acasalamento, depois que eles namoram, né? O louva-a-Deus macho e a louva-a-Deus fêmea, o que acontece? A fêmea, ela prende e devora o louva-a-Deus macho, porque assim, né? Segundo os cientistas, os pesquisadores que fizeram estudos e descobriram isso, assim elas garantem os nutrientes para gerar os seus ovos e dessa forma, né, manter a espécie, porque se ela não manter a espécie, os louva-a-Deus vão terminar desaparecendo do planeta. Então, gente, olha, durante a leitura, eu mandei vocês observarem, eu pedi, né, para acompanharem a leitura e observarem que tinha algumas palavras que estavam destacadas, circuladas de vermelho. Por que será que eu fiz essas marcas? Vocês perceberam? Vocês conseguiram compreender por que durante a leitura tinha algumas palavras que estavam destacadas e circuladas de vermelho? Pois bem, vamos ver por que era. Quais eram as palavras? As palavras ele, apareceu várias vezes a palavra ele. E apareceu também a palavra
bicho, e elas estavam circuladas de vermelho. Quem era ele, gente? A quem se referia esse ele? E a palavra bicho, que bicho era esse? Estava se referindo a quê? Tanto a palavra ele, que é um pronome pessoal do caso reto, como a palavra bicho, que é um substantivo, estava se referindo ao louva-a-Deus. Estava se referindo ao louva-a-Deus. E o texto foi... Quem escreveu o texto foi fazendo essas substituições para quê? Para melhorar a compreensão, para evitar a repetição da palavra louva-a-Deus. Senão o texto fica cheio da palavra louva-a-Deus, fica um texto feio, né? Um texto cansativo, repetitivo. Então, olha só, todas as vezes que no texto apareceu a palavra ele, estava se referindo a quem? Ao louva-a-Deus. E todas as vezes que apareceu no texto a palavra o bicho, estava se referindo a quem? Ao louva-a-Deus. Porque foram usadas as palavras bicho e ele para se referir ao louva-a-Deus? Agora, ó, para ligar as partes de um texto, para ligar as partes do texto, através de quê? Dos pronomes pessoais do caso reto, que no caso aqui o pronome que foi usado foi o pronome ele. Para substituir palavras no texto, evitando repetições, contribuindo para a compreensão textual. O texto fica mais compreensivo, o texto fica enxuto, o texto fica bonito. E aqui, ó, só lembrando dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, certo? Lá no caso do texto do louva-a-Deus, a gente usou muito esse pronome ele, porque a gente estava se referindo ao louva-a-Deus. Se a gente estivesse se referindo a vários louva-a-Deus, a gente usaria eles, ok, gente? Insetos, eles. Inseto, ele, certo? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês perceberem aqui um texto que tem várias repetições e um texto que a gente fez já as substituições. Ok? Olha só, vamos ler esse parágrafo aqui, ó. Mais uma vez chamando você, criança que está aí, atentos, para você mesmo fazer a leitura. Minutinho aí para você fazer a leitura, ó. E aí a gente faz a leitura juntinhos aqui. Vocês de casa e a tia Sol daqui, ó. O louva-a-Deus ganhou esse nome porque o louva-a-Deus costuma unir as patas da frente como se estivesse fazendo uma prece. Mas se engana quem pensa que o louva-a-Deus está rezando. Na verdade, o louva-a-Deus não é nenhum santinho e fica assim quando planeja um ataque. Quantas vezes eu falei, quantas vezes nós falamos aqui a palavra louva-a-Deus? Ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes nós repetimos a palavra louva-a-Deus. Para fazer esse texto ficar mais compreensivo, para o texto ficar mais bonitinho, né? Mais organizado, a gente faz a substituição da palavra louva-a-Deus por pronome pessoal do caso reto, ou então por um substantivo. E agora ficou assim, ó. Vamos lá fazer a leitura, para você ver como ficou melhor a compreensão, ó. O louva-a-Deus ganhou esse nome porque ele, eu não estou me referindo ao louva-a-Deus, então, ó, eu uso a palavra ele para me referir ao louva-a-Deus sem necessariamente repetir a palavra louva-a-Deus.
Eu substituí, ó, pelo pronome ele. Ele costuma unir as patas da frente como se estivesse fazendo uma prece. Mas se engana quem pensa que o bicho, olha só, aqui eu usei um substantivo para não repetir a palavra louva-a-Deus. Está rezando, na verdade, ele não é nenhum santinho e fica assim quando planeja um ataque. Perceberam como eu fiz o texto fazendo as substituições e o texto ficou com uma compreensão muito boa? Eu só usei a palavra louva-a-Deus agora uma vez. As outras vezes, todas as outras vezes que eu fui falar, me referir ao louva-a-Deus, eu usei ele e usei também, ó, bicho. Então é isso. A aula de hoje já está terminando, mas eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, sabe? Que tenham prestado atenção, que façam mais leituras de curiosidades científicas. E aí, agora vocês vão ficar com a professora ou o professor de vocês, com as atividades, né? Praticar os conhecimentos de vocês pela plataforma. Tá ok, crianças? Então, bom dia! Bom dia! Então, continuando com a nossa aula de hoje, né? Aula do dia 12 de novembro de 2020, e hoje, nesta quinta-feira, nós vamos trabalhar o conteúdo de ortografia, S com som de Z. Então, criança, vamos ter bastante atenção. Queria também perguntar para vocês se está tudo bem, se vocês estão gostando da aula, se estão acompanhando direitinho, se estão organizando o material de vocês, se estão fazendo as anotações direitinho, se estão acompanhando as aulas na plataforma, porque é importante acompanhar a aula na TV e depois acompanhar a aula na plataforma e resolver todas as atividades, né? Porque aqui a gente faz a explicação, mas a aula da plataforma aí com o seu professor ou com a sua professora, você pratica os conhecimentos que foram abordados aqui na aula da TV, tá bom? Outra coisa, estão ficando em casa, estão fazendo a higiene pessoal direitinho. É muito importante, né, que nesse período, a higiene sempre é importante, mas nesse período a gente aprendeu que é fundamental ficar em casa e cuidar da nossa higiene para que dessa forma a gente acabe de vez com esse vírus que está circulando aqui no mundo, né? Então, só esse lembretezinho para a gente, porque é sempre muito importante a gente lembrar, a gente ficar atento aos cuidados e não descuidar da nossa higiene pessoal, tá bom? E o interesse em assistir às aulas, já que a gente não está podendo ir para a nossa escola, né? Porque quanto mais tempo a gente ficar em casa agora, ficar em casa mesmo, não querer estar aglomerado em lugar nenhum, mais rapidamente a gente acaba com esse vírus e a gente volta para a nossa rotina de antes, que era ir para a escola, né? Embora a gente tenha agora que ter muito mais cuidados com a nossa higiene pessoal, mas uma hora a gente volta para a nossa rotina. Então, vamos lá. Então, crianças, a habilidade de hoje é utilizar adequadamente, ao produzir um texto, conhecimentos ortográficos do S com som de Z. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, já escreveram algumas palavras que o S tem som de Z. Então, hoje a gente vai ampliar os nossos conhecimentos acerca desse assunto, tá bom? Olha lá. Vamos ler um bilhete de Laís para Simone. Aqui foi um bilhetinho que a Laís fez para a
Simone. Simone, venha à minha casa hoje almoçar comigo. Vai ter frango assado e sorvete de sobremesa. Beijos, Laís. 12/11/2020. Certo? Então, o que é que eu quero que vocês observem aqui? As palavras que foram escritas com a letra S. As palavras que têm a letra S, ó. Simone, casa, assado, sorvete, sobremesa. Ai, Laís também, beijos, tem S no final. Então, aqui nós temos palavras escritas com S inicial. Nós temos palavras com S que está aqui, ó, na última sílaba. Nós temos palavras com 2 S's. E temos essa palavra aqui, que ela tem o S no início da palavra e temos também no final, na sílaba final. E temos palavra com S no final da palavra. Então, vamos fazer algumas perguntinhas, vamos tirar algumas dúvidas aqui, ó. Você observou que a letra S aparece em várias palavras. Vocês observaram que a letra S ela aparece em várias palavras e também em várias posições, né? Ela apareceu ali no início da palavra, no meio da palavra, no final da palavra, né? A letra S tem o mesmo som em todas as palavras ou apresenta diferentes sons? Perceberam? Olha, palavra Simone. Olha o som da palavra, o som da letra S na palavra Simone. Olha só, sobremesa, sorvete. Aí aqui, ó, casa, sobremesa, como eu falei, ela aparece 2 vezes, ela aparece no início da palavra e aparece também no meio, em outras sílabas, né? Sílaba final. E elas, respondam aí a minha pergunta. Respondam aí em casa, responda para quem está ali acompanhando ou responda para você mesmo. O S nessas palavras, ele tem o mesmo som ou ele apresenta sons diferentes? Foi a pergunta que eu fiz, ó. A letra S tem o mesmo som em todas as palavras ou apresenta diferentes sons? Isso mesmo, eu tenho certeza que você já analisou e você já descobriu que a letra S, ali naquelas palavras que nós observamos, elas têm sons diferentes, ó. Elas apresentam diferentes sons, né? Quando ela está no começo da palavra, ela tem um som, né? Como na palavra Simone. O si, o som do S parece mais um sopro, né? Ó, Simone. Já na palavra casa, a letra S tem um som diferente do som do S inicial. Vamos ver aqui, ó. S no início das palavras, ou seja, o S quando ele está na sílaba inicial. Como é que ele fica, ó? Ele, sa, de sapo, sé, de selo, si, de sino, só, de sopa e su, de suco. Então, o que a gente percebeu? Tome nota, ó. O S inicial, o S final e o SS representam o mesmo som, ou seja, eles têm o som de S. Quando ele está no início da palavra, né, ou seja, o S inicial. Quando ele está no final, por exemplo, se eu falar aqui, ó, sucos, no plural,
tanto o S do começo da palavra, como o S que vai ficar no final da palavra, sucos, tem o som de S. E as palavras também que apresentam o S dobrado, esse Szinho duas vezes, ele também tem o mesmo som do S inicial e S final. Tem o som de S, ou seja, esse som que eu já falei para vocês que parece mais um sopro, né? Ó. Sa, sé, si, só, su. Agora é que vem a novidade. A novidade, ó, é que nessas palavras aqui, o S tem um som diferente de S. Diferente desse som que nós acabamos de ver. O som do S, aquele som que mais parece um sopro. Nessas palavras aqui, ele apresenta um som diferente. Vamos ler? Acompanhe aqui a tia Sol. Acompanhe aí de casa, ó. Observem, ó. Princesa. Presente. Gasolina. Gasolina. Música. Casulo. Guloso. Eu até fiz um Szinho destacado de vermelho, né? Para você analisar uma coisa. Eu quero que vocês prestem atenção. Ó. Presta atenção na letra que está antes do S e na letrinha que está depois do S, tá bom? Ó, princesa, a letra que está antes do S é a vogal E. E a letra que está depois do S é a vogal A, né? Você já sabe o que são vogais, né? Vogais são aquelas letrinhas. A, E, I, O, U. Tá ok? Então, aqui, ó. Presente. Quais são as letrinhas que vêm antes e depois da letra S? Antes do S, vogal E, depois do S, uma vogal E. Na palavra gasolina, antes do S, vogal A, depois do S, vogal O. Música, antes do S, vogal U, depois do S, vogal I. Casulo, antes do S, vogal A, depois do S, vogal U. Gulosa, antes do S, vogal O, depois do S, vogal A. Então, crianças, tomem nota. Olha, isso aqui é uma coisa que vocês precisam aprender, uma regra, entendeu? O que foi que aconteceu? O que era o que nós percebemos que tinha antes, que letra que tinha antes e depois do S? Sempre tinha uma vogal antes e uma vogal depois. Então, o que é que isso significa? Que a letra S sempre tem o som de Z quando está entre duas vogais. Não esqueçam mais. Isso aqui é uma regra que você vai aprender agora e que você não vai esquecer nunca mais. Que todas as vezes que a letra S tem uma vogal antes e uma vogal depois, ela vai ter o mesmo som da letra Z. Do jeito que nós lemos aqui no início, ó, princesa. Olha aí o som da letra Z. Presente. Gasolina. Música. Casulo e gulosa. Viu? Então, a letra S sempre tem som de Z quando está entre duas vogais. Antes tem uma vogal e depois dela tem uma vogal. Pronto, aí você já sabe. Ela tem som de Z. Ó, agora nós vamos praticar. Pratique e aprenda.
eu trouxe um texto enigmático. O que é isso? Um texto enigmático. Um texto que você precisa descobrir alguma coisa. Tem um enigma e você precisa descobrir. Ó. Substitua as figuras por palavras e escreva o texto. Rosane ganhou um vaso de... Aí tem um desenho aqui. Que desenho é esse? O enigma é esse aí. É você descobrir o nome do desenho e colocar o nome ao invés do desenho. Então, vai ficar assim agora, ó. Rosane ganhou um vaso. Olha a palavra vaso aqui, como tem S entre duas vogais. O S aqui tem som de Z, porque antes dele tem o A e depois dele, vogal O. E aqui o vaso de quê? Ganhou de vaso de presente. Então, como é que fica a frase todinha? Rosane ganhou um vaso de presente. Então, você vai escrever, não esquecendo que o nome Rosane se inicia com letra maiúscula, porque além da gente estar iniciando a frase, Rosane é um substantivo próprio. Então, fica assim, ó. Rosane ganhou um vaso de presente. E o que tem no final? A pontuação adequada, que no caso aqui é o ponto final, tá bom? O que é isso aqui, crianças? Já descobriram aí em casa o que é isso aqui? Que figura é isso aqui? O estava cheio de... O que é isso aqui, ó? Perfumadas. Então, vamos lá? Descobriram já o enigma dessa frase aqui? Com certeza, né? O vaso estava cheio de flores perfumadas. Vamos lá escrever, começando com letra maiúscula, né? E terminando com a pontuação. O vaso estava cheio de rosas perfumadas. Continuando, o pratique e aprenda, né? Porque além da gente ter aprendido a regra do S com som de Z, a gente precisa praticar, porque ortografia a gente aprende praticando e lendo, tá bom? Rosane colocou o desenho aqui, você vai escrever o nome desse desenho sobre a da sala. Descobriram já o enigma? Vamos ver se vocês descobriram mesmo. Repita aí a frase. Repita para quem está lhe orientando ou para você mesmo. Rosane colocou o vaso, esse vaso é escrito com S, onde o S tem o som de Z porque ele está entre duas vogais, ou seja, antes do S tem uma vogal, depois do S também tem uma vogal. Sobre isso aqui é mesa, mesa escrita com S, onde o S tem som de Z, mesa da sala. Então, agora escrevendo a frase ficou como? Começando com inicial maiúscula, né? Letra inicial, ó. Rosane colocou o vaso sobre a mesa da sala. Ponto final. Que é uma frase afirmativa. Rosane colocou o vaso sobre a mesa da sala. Então, aqui nós temos, ó, S com som de Z na palavra Rosane, S com som de Z na palavra vaso, S com som de Z na palavra mesa. Já na palavra sala, o S tem o som dele mesmo, som de S. Agora, o outro enigma aqui, ó. Esse desenho aqui, você já descobriu aí em casa do que é?
ficou toda enfeitada e cheirosa. Agora, descobriu qual é a frase? Escreva. Escreva fazendo todas aquelas observações onde tem palavra com S, com som de Z, como começar uma frase e como terminar. Qual a pontuação adequada? Então, vamos lá. Começa com letra maiúscula. Ó. A casa ficou toda enfeitada e cheirosa. Aqui, gente, tem um ponto de exclamação, porque eu estou admirando, né? A casa ficou, né, toda enfeitada e cheirosa. Tem uma expressividade nessa frase que demonstra aí, né, admiração. Então, vamos lá, como ficou a frase? A casa com S, que tem som de Z, porque ele está entre duas vogais. Então, não esqueça, porque essa é a nossa habilidade de hoje. Aprender a escrever as palavras, colocando adequadamente, né? Escrever adequadamente, ortograficamente correto, onde algumas palavras têm o som de Z, mas são escritas com S, por quê? O S está entre duas vogais. Quando o S está entre duas vogais, ele tem som de Z. A casa ficou toda enfeitada e cheirosa. Olha aqui, o cheirosa, S com som de Z, porque está entre duas vogais. Antes, vogal O, depois, vogal A. E o ponto de exclamação. Ok? Então, que tal escrevermos as palavras que você encontrou com S, com som de Z, na questão anterior? Escreva no quadro abaixo. Então, quais foram as palavras? Quais foram? Rosane, né? Casa, vaso, mesa, cheirosa. Vamos escrever? Escrever ortograficamente correto, tá bom? Ó. Rosane, vaso, presente, rosas, mesa e casa. Todas essas palavras são escritas com S, mas o S tem som de quê? De quê, crianças? Som de Z. Por quê? Porque nós aprendemos que o S, quando ele está entre duas vogais, ele tem som de Z. Pois bem. Então, aqui uma história, ó. Leia a história e descubra quais as palavras que você deve completar. Certa vez uma raposa bela e charmosa resolveu que queria ser famosa. Olha só essas palavras aqui, ó. Raposa, tem S com som de Z. Charmosa, tem o S aí, mas ele tem som de Z. E famosa também tem o S entre vogais, que tem som de Z. O outro parágrafo, ó. Uma noite estava vendo televisão, olha aqui, televisão, S com som de Z. E viu um anúncio, um teste para ser artista de novela. Rapidamente se aprontou e foi ao lugar anunciado. Na hora do teste, ficou muito nervosa. Nervosa tem S com som de Z porque está entre duas vogais. Antes do S tem vogal O e depois do S tem vogal A. Gaguejou, esqueceu a fala e se atrapalhou toda e não passou no teste. Coitada da raposa. Então, aí
foram preenchidas, né? Aqueles espaçozinhos com 3 palavrinhas que nessas palavras, essas palavras foram escritas com S, mas um S com som de Z, porque está entre 2 vogais, ó. Charmosa, televisão e nervosa. Certo, crianças? Então, ó, só para lembrar mesmo aqui, a letra S, quando aparece entre 2 vogais, tem som de Z. Vamos ver algumas palavras? Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Vaso, asilo, camiseta, besouro, liso, mesa. Aviso, piso, visita, rosa, vaidosa e música. Todas as palavras são escritas com S, mas o S tem som de Z. Por quê, crianças? O que foi que você aprendeu? Que a letra S, quando está entre 2 vogais, ela apresenta o som da letra Z. Muito bem. Então, aqui tem umas sílabazinhas separadas e nós vamos juntar formando palavras. Ó, aqui, Jesus. Formou que palavra? Palavra Jesus, com S. S com som de Z. Isaac. Olha lá como ficou. Isaac escrito com S, porém o S tem som de Z, porque está entre a vogal I e a vogal A. Rosane. Vamos juntar? Formar a palavra Rosane. Danusa. São sílabas separadas que agora a gente vai juntar e formar a palavra Danusa. José. Olha lá, juntando, formou a palavra José, onde é escrita com S, porém tem som de Z. Teresa. Olha lá, é escrita com S, né? Teresa. A sílaba ZA, que é escrita com S, mas tem som de Z. Isadora. Olha como é escrito Isadora. Isadora. S com som de Z. E Eliseu. Também é escrita com S, porém o S tem som de Z porque está entre vogais, entre a vogal I e a vogal E. Então, leia, ó. Jesus, Isaac, Rosane, Danusa, José, Teresa, Isadora e Eliseu. Certo, crianças? Então, é isso, criança. Nossa aula terminou. Eu espero agora que vocês possam praticar, né, a escrita e principalmente a leitura. Leiam, crianças, porque a gente consolida nosso aprendizado, nossos conhecimentos fazendo boas leituras. E acompanhe agora as atividades aí com o seu professor e a sua professora na plataforma, tá bom? Então, um beijo e um grande abraço, assim, bem caloroso para você aí de casa, tá bom? Beijos! Bom dia, meus queridos alunos do 2º ano. Tudo bom com vocês? Estamos aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, para mais uma aula de História. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e o conteúdo que nós vamos abordar na aula de hoje é
os bairros e seus espaços comunitários de convivência. Vocês sabem que todo bairro, toda comunidade tem espaços de convivência, onde as pessoas costumam frequentar e ali estarem vivendo em conjunto. É o momento em que as pessoas se juntam para aproveitar o lazer, para praticar esportes, para conversar, para encontrar pessoas queridas. Também é um espaço onde aproveitam para conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Também são espaços de aprendizagem, de valorização da cultura e também são os espaços em que nós podemos mais se sentir ao ar livre. Então, a nossa habilidade de hoje é identificar e valorizar os diversos espaços comunitários públicos e privados e suas relações de dependência como forma de bem-estar e manutenção da vida em comunidade. Então, olha só, hoje vocês vão ver sempre personagens falando sobre os seus bairros, falando sobre os espaços que tem para a convivência. Então, nós vamos ter esta menina fazendo os questionamentos que eu vou estar lendo para vocês e também as respostas que vão estar nos dando. Nas comunidades em que vivemos, há diversos espaços e áreas comunitárias de convivência que contribuem para o bem-estar e a manutenção da vida em comunidade. Como falei, toda comunidade, todo bairro tem seus espaços de lazer. Uns são mais amplos, com mais modernidade, com mais equipamentos, com mais instrumentos, com mais espaço. Outras comunidades têm espaços mais restritos, pequenos, mas que também dá de estar utilizando para o seu bem-estar, também para a sua saúde, para o seu lazer e também para a sua aprendizagem. Vejamos, nós temos comunidades que vão ter escolas. As escolas são excelentes espaços comunitários, pois é nas escolas onde nós nos socializamos, nós nos encontramos. Vocês encontram os seus professores, eu encontro os meus alunos. Então, é ali onde nós construímos amizades, construímos laços de ensino e de aprendizagem. E a escola onde trabalho é um espaço público, a Escola Dom Helder, na Vila Irmã Dulce. Mas também há escolas privadas, particulares, que também são espaços de aprendizagem, de valorização da cultura. Quem nunca participou nas suas escolas de festas juninas, de culminância de projetos, feiras de exposição, também dinâmicas, vários eventos que acontecem no decorrer do ano dentro da escola. E isso é um espaço de convivência, porque além de você que vai para a escola, você leva a sua família, você leva parentes, você leva amigos, vizinhos que moram ali em torno. Por quê? Porque é um espaço aberto para toda a comunidade. E ela pergunta, qual o seu bairro? Vocês sabem qual é o seu bairro? Qual o bairro que você mora? Você também sabe qual bairro você estuda? O bairro que você estuda é no mesmo que você mora? Outro questionamento que nós temos. Você conhece seu bairro? Sabe por quê? Esse questionamento? Porque muitas pessoas moram em determinado bairro, mas não se permitem conhecê-lo. Não se permitem frequentar o bairro, andar por ele, conhecer os espaços que tem. Preferem ir para outros bairros, conhecer outros lugares, mas não conhece a sua própria comunidade, o seu próprio bairro. Então, se você não conhece seu bairro, aproveita e passe a conhecê-lo, passe a explorar os espaços de convivência que tem nele. Combinado? Quais espaços do seu bairro
você e sua família costumam frequentar para se divertir, praticar exercícios ou aprender algo novo? Você que está aí em casa nesse momento estudando muito, que eu tenho certeza, você sabe quais são os espaços de convivência do seu bairro que você costuma ir com a sua família? Ou que você costuma ir sozinho também, se você já tem essa liberdade. Se é perto da sua casa, também tem essa questão. Porque nós não podemos estar saindo para lugares tão distantes por conta da idade. Então, você, quais são os espaços da comunidade que você costuma ir com a sua família ou com amigos para se divertir, praticar esportes, para estar aprendendo algo novo? Com certeza, você vai falar que você costuma ir para a sua escola. Quase todos os alunos estudam no mesmo bairro que moram. Mas eu tenho alguns alunos que não estudam no bairro que moram. Eles se deslocam para o outro bairro. Mas nas comunidades costumam ter escolas e lá aprendem bastante. Além das escolas, costumam também ter as praças. As praças são comunitárias, então todas as pessoas podem ir para lá. Sentar nos bancos, conversar com os amigos, fazer piquenique, também aproveitar para brincar, andar de bicicleta, jogar bola. Então, as praças são excelentes espaços de convivência dentro das comunidades. E olha só, um outro personagem que apareceu para falar sobre o seu bairro e sobre os espaços comunitários que tem. Olha o que é que ele vai dizer. Aqui no bairro Potivelho, um dos espaços mais visitados é o Encontro dos Rios, Poti e Parnaíba. No local, foi construída uma estrutura com espaço para pequenas exposições, quiosques para comercialização de produtos artesanais e o monumento à lenda do Cabeça de Cuia. No Parque Ambiental Encontro dos Rios, é possível saborear deliciosos peixes e outros pratos da culinária local, no restaurante flutuante. Aberto diariamente, é uma excelente opção de lazer. Então, se você mora no bairro Potivelho, assim como ele, você sabe tudo isso que ele falou. Você já tinha esse conhecimento. Por quê? Porque é dentro do seu bairro que está localizado estes espaços de lazer, esses espaços comunitários. Então, lá no Encontro dos Rios, para explicar para os demais alunos do segundo ano que não moram no bairro Potivelho, então, o Encontro dos Rios Poti e Parnaíba se faz lá no bairro Potivelho, que foi onde começou a nossa cidade, Teresina. É lá no Encontro dos Rios que nós vamos ter o espaço para as exposições, os quiosques para comercialização de produtos artesanais, como a gente já falou em aulas anteriores, e também o monumento à lenda do Cabeça de Cuia, que a gente também já explorou em outra aula, falando sobre a lenda do Cabeça de Cuia. E lá, no Encontro dos Rios, que é um parque ambiental, tem o restaurante flutuante. Lá no restaurante flutuante, serve as comidas locais, principalmente o peixe que é pescado no Rio Poti e também no Rio Parnaíba. Para você que ainda não conhece, tá aqui a imagem do Encontro dos Rios. Então, um tem a água mais clara, o outro tem a água mais escura, e aí, no ponto de encontro deles, as águas começam a se misturar e mais à frente eles se tornam um único rio com a água em uma única cor. E esse espaço que tem aqui bem embaixo é o restaurante flutuante que fica localizado lá. E aqui está a estátua referente ao monumento da lenda do Cabeça de Cuia, como a gente também já falou em outra aula. Temos perguntas. Se você prestou atenção no que o nosso coleguinha de hoje falou sobre o bairro Potivelho, você também vai saber responder essas perguntas que tem para ele.
no bairro Potivelho, quais espaços de convivência comunitária foram citados? E aí, foram citados 2 espaços. Você lembra quais foram os 2 espaços? Ele com certeza sabe porque ele é morador de lá. Então, o que vocês acham que ele vai dizer? O Parque Ambiental Encontro dos Rios e o Restaurante Flutuante. Os 2 ficam num único espaço e o restaurante flutuante fica no Parque Ambiental Encontro dos Rios. Então, por isso, são 2 locais distintos. Temos outra pergunta. O que foi construído no Parque Ambiental Encontro dos Rios? Vocês lembram o que foi construído lá? Pensem bem aí. Pensaram? Tem a resposta? Então vamos ver se a resposta é a mesma dele. No local foi construída uma estrutura com espaço para pequenas exposições, quiosques para comercialização de produtos artesanais e o monumento à lenda do Cabeça de Cuia. Então, esse espaço é como se fosse um centro de artesanato para a venda. Então, lá tem alguns quiosques e aí tem a venda de vasos feitos de cerâmica, também outros feitos com argila. Esses vasos são feitos para decoração e aí você também vai ver vários outros materiais feitos com artesanato, principalmente com a renda, que também é predominante lá. Vocês também vão ver esculturas de personagens históricos da nossa história, como as pessoas que trabalham diretamente com o cultivo, com a lavoura, também vão ver estátuas do Cabeça de Cuia em tamanho pequeno para vender e as pessoas usarem em casa para decoração. O que é possível saborear no restaurante flutuante? Vocês lembram aí o que é possível saborear no restaurante flutuante? Lembrou? Então, vamos conferir a resposta. É possível saborear deliciosos peixes e outros pratos da culinária local. Vocês sabem que pratos são esses? Então, nós vamos ter o carneiro ao molho, o bode assado, também o capote, a galinha caipira. Esses pratos são bem predominantes na nossa cultura piauiense, então, que fazem parte da culinária. Também vamos ter a Maria Isabel, o baião de dois, pratos que a gente também já falou em algumas aulas anteriores. Puxem na memória que vocês vão lembrar. Vamos conhecer outro relato? Então, ela convida vocês a conhecer outro relato. Por quê? Porque vocês já perceberam que, assim como nas aulas de português, aqui na aula de história, estão sendo feitos relatos pessoais, onde as crianças estão contando relatos sobre os seus bairros, sobre os espaços de convivência. E agora nós temos aqui uma menina cadeirante que vai falar sobre o bairro dela. Moro no bairro Noivos. Um dos espaços mais visitados é o Parque Poticabana. Um lugar perfeito para pedalar, correr, relaxar, praticar mais esportes e a arte de viver cada vez melhor. São 8 quadras esportivas, pista de caminhada, ciclovia, pista de skate, praça de alimentação, 2 palcos, tudo em meio a muito verde e com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com isso, a cidade ganha em humanização, mais espaços para a convivência, atividades ao ar livre e o lazer. Vocês percebem que ela fala com muita empolgação sobre o bairro dela, nesse relato pessoal que ela fez. Por quê? Porque lá no bairro Noivos, que fica na Zona Leste, temos o Espaço Poticabana, que foi totalmente reformado, fica do lado de um shopping e também
de um dos rios, que é o Rio Poti. Então ele vai ficar bem no meio. De um lado tem um shopping e do outro lado tem o Rio Poti. E aí ela fala que o lugar é perfeito para fazer vários esportes. Então se você é do bairro Noivos e ainda não conhece o Parque Poticabana, aproveite para conhecer. Com certeza, depois que você for lá, você vai querer ir todos os dias. E as crianças aí que moram em outros bairros de Teresina, aproveitem também para ir conhecer o Parque Poticabana. Aproveita, leva sua bicicleta, leva seu skate. Ou também leva sua bola para praticar esportes. E aí, quem gosta de brincadeiras mais calmas, pode levar também. Coloca lá uma toalha no chão, aproveita para fazer um piquenique, aproveita para brincar. Por quê? Tem muito verde, tem muita arborização no espaço e assim você vai poder se divertir bastante. Temos muitas quadras esportivas e aí você, se for acompanhado da sua família, você vai aproveitar para fazer caminhada juntamente com ela. A ciclovia para você praticar, para você usar a bicicleta e aí praticar uma pedalada. Temos a pista de skate e também temos a praça de alimentação. Quando tem apresentações artísticas, temos os palcos. Então, assim, é um parque muito completo, como eu falei para vocês. Tem bairros que os espaços são muito completos, são grandes. Outros são mais reduzidos, com pouca estrutura. E lá, para as pessoas que têm deficiência, é um ótimo lugar, porque tem muita acessibilidade para todos os espaços. Pergunta. Antes das perguntas, vamos expor aqui o Parque Poticabana. Então, você vai observar aí que ele é realmente muito grande. Eu já fui a alguns eventos lá, vale a pena conferir. Pergunta. Dos espaços comunitários do bairro Noivos, qual foi citado? Nós sabemos que no bairro Noivos tem vários espaços comunitários. Então, qual foi o apresentado aqui no relato pessoal que a nossa colega falou? Ela falou de um shopping? Ela falou de um rio? Não. Ela falou sobre o Parque Poticabana. Então, foi esse espaço apresentado lá. Temos aqui outra pergunta. Como foi descrevido o Parque Poticabana? Quando eu falo descrevido, é o que foi dito sobre ele. O que é que ela disse sobre ele, que vocês lembram? Ele é grande, é pequeno? O que que tem dentro dele? Lembraram? Então, vamos conferir a resposta. Um lugar perfeito para pedalar, correr, relaxar, praticar mais esportes e a arte de viver cada vez melhor. Então, você vai para lá, você vai poder pedalar, praticar vários esportes e assim você vai ter uma qualidade de vida ainda melhor. E se você quer ir apenas para respirar puro, você também vai ter essa opção. Vai poder descansar tranquilamente debaixo das árvores que temos lá. Temos outra pergunta. O Parque Poticabana tem acessibilidade? E aí? O Parque Poticabana tem acessibilidade? Se a nossa personagem, ela é cadeirante, ela fala que frequenta lá, com certeza, sim, para todas as pessoas com deficiência. Então, quando você for lá, aproveite para conferir. Vocês agora vão conhecer um outro espaço de convivência. Qual o espaço que ele vai falar? Moro no Grande Disseu. Aqui, um dos espaços de mais convivência é o Teatro Escola João Paulo II. O local é frequentado por pessoas de diversas idades, durante o ano inteiro, não havendo limitações.
Muitas escolas utilizam o espaço para apresentações teatrais dos alunos. Vocês que moram no Grande Disseu já aproveitaram para conhecer o Teatro Escola João Paulo II? Se você ainda não foi até lá, aproveite para conhecer. E aos meus queridos alunos de outros bairros, de outras zonas, também estão agora tendo a oportunidade de conhecer o Teatro Municipal João Paulo II. Então, aí é um espaço para diversas apresentações aberto para a comunidade. Então, vocês aproveitem para conhecer esse espaço. Temos agora perguntas sobre ele. Onde está localizado o Teatro Escola João Paulo II? Lembrem aí? Onde é que ele está localizado? Ele está localizado no Grande Disseu, lá na zona sudeste. Então, quem ainda não foi lá, aproveita para ir. Quando você for ao Disseu, aproveita para passar já por lá e ver o Teatro Escola João Paulo II. Outra pergunta. Quando e quem frequenta o Teatro Escola João Paulo II? Quando é que as pessoas podem ir lá? E quem pode frequentar? Vocês sabem? Lembram o que ele falou? Olha o que ele falou. O local é frequentado por pessoas de diversas idades durante o ano inteiro, não havendo limitações. Ou seja, se é de diversas idades, então é desde a criança até o idoso. Todos podem ir lá assistir às apresentações. E se você ainda não foi, sinta-se convidado para ir quando tiver as próximas apresentações. Outra pergunta. Muitas escolas costumam levar seus alunos ao Teatro Escola João Paulo II. E você, já o visitou? Olha, que eu posso garantir para vocês. Eu tenho alguns colegas professores que já levaram seus alunos até lá para fazer apresentações da escola e eles adoraram. Abriram para os pais poderiam assistir seus filhos se apresentando em um teatro. Olha o que o nosso colega falou. Sim, já fui fazer uma apresentação com meus amigos da escola e também assistir a apresentações de alunos de outras escolas. Porque tem algumas escolas que acabam fazendo uma interligação e assim levam alunos de outras escolas para assistir suas apresentações e vice-versa. Combinado? Agora, vocês vão conhecer um novo relato pessoal sobre os espaços de convivência. Qual será? Nós temos aqui outra menina, ela é deficiente visual e ela vai falar sobre o bairro São Joaquim. Ela mora no bairro São Joaquim. Aqui temos o Parque Ambiental Lagoas do Norte. Ele conta com um anfiteatro, 2 quadras esportivas para a prática de vôlei e futebol de areia, pista de caminhada e corrida, ciclovia, passarela, sobre o canal, área de recreação infantil com playground, academia de ginástica para as pessoas com deficiência e idosos. O parque chama a atenção pela sua grandiosidade, com uma bela praça denominada de Praça Monumental. O local já é o novo grande atrativo da cidade. Temos perguntas sobre esse relato. E antes das perguntas, vou apresentar para vocês o Parque Lagoas do Norte, para quem ainda não foi até lá. Por que chama Lagoas do Norte? Pela sua grande quantidade de lagoas. Vamos lá, as perguntas. Qual espaço de lazer é destaque atual no bairro São Joaquim? Qual foi o parque que ela falou que é um destaque no bairro São Joaquim? Ela falou que é o Parque Ambiental Lagoas do Norte, que é muito falado na TV. Constantemente a gente costuma ver relatos sobre esse parque. Outra pergunta. Quais espaços tem no Parque Ambiental Lagoas do Norte? Vocês lembram quais são os espaços que tem lá? São vários, porque o espaço do Parque Lagoas do Norte ele é muito grande.
Então, tem muitos espaços. E olha o que ela... Vamos relembrar o que ela disse. Um anfiteatro, 2 quadras esportivas para a prática de vôlei e futebol de areia, pista de caminhada e corrida, ciclovia, passarela sobre o canal, área de recreação infantil com playground, academia de ginástica para pessoas com deficiência e idosos. Ou seja, ele é muito completo, voltado para toda a comunidade do bairro São Joaquim e adjacências. Temos outra pergunta. Por que o Parque Ambiental Lagoas do Norte chama a atenção? Vocês lembram por que ele chama a atenção? Será que é porque ele é pequeno? Pensem aí. Tentem lembrar o que ela falou. Ele chama a atenção por causa da sua grandiosidade. Ou seja, o Parque Lagoas do Norte é imenso. E assim faz com que as pessoas sintam-se mais atraídos para o local e passam a visitar constantemente, principalmente para práticas de esporte e lazer. Verifique qual espaço de lazer e aprendizagem é mais utilizado em sua comunidade e anote as principais informações sobre ele. Depois, faça um relato para seu professor ou professora. Então, o que é que eu deixo já de antemão para vocês, assim como a nossa personagem já falou? Para você procurar conhecer os espaços comunitários que tem no seu bairro, assim como os 4 personagens de hoje falaram. Falaram sobre o bairro Potivelho, sobre o bairro Noivos, Grande Seu e São Joaquim. Então, falaram sobre os espaços que tem em cada um desses bairros e o que tem dentro de cada um desses espaços comunitários e para que eles são utilizados e também quem pode estar utilizando. Aí, com isso, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar os espaços comunitários que tem no seu bairro. Desses, escolha um. E assim, você apresenta as anotações que você vai fazer sobre ele. Qual o nome desse espaço comunitário? Em qual bairro ele está localizado? Quais são os atrativos que tem dentro dele? Para que as pessoas costumam utilizar? Quais são os horários que vão? Quem pode utilizar também, porque às vezes só pode ser criança, outros são somente os adultos, outros espaços também só são voltados para os idosos. Assim, você vai construir o seu relato pessoal e após concluir o seu relato pessoal, você vai apresentar para o seu professor ou a sua professora, enviando lá para o MOB como vai ser solicitado, tá certo? Então, com isso, eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Tchau!